Dando continuidade aos episódios extras do podcast do Publish News, com as mesas da programação da Casa PN na Flip 2022. Dessa vez, temos uma conversa que debateu um assunto da mais absoluta importância na nossa sociedade, a diversidade de vozes e de como o mercado editorial pode ser um agente importante nesse tema, nomeado o mercado do livro como agente de inclusão e diversidade. O painel discutiu com autores e editoras como tornar os livros mais diversos e como fazer com que isso chegue até os leitores. A conversa tem a participação de Ale Garcia, autor de Negros Gigantes, Latitude; Pedro Ruas, autor de Enquanto Eu Não Te Encontro, Seguinte; Larissa Caldin, diretora executiva da Primavera Editorial; Raquel Menezes, editora da Oficina Raquel; e Haroldo Ceravolo Cereza, doutor em literatura pela USP e editor da Alameda Editorial. A mediação é de Thalita Facchini, editora assistente do Publish News. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks ser conhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. A Casa Publish News 2022 tem o patrocínio master da Câmara Brasileira do Livro e Transpo Express. E o patrocínio de Um Livro, Maralto Edições, Outra Margem, Universos Editora, Bookwire, Primavera Editorial, MVB, Bela Editora, Baderna Literária, Snell e Editora Labrador. Esse é o episódio número 248 do podcast do Publish News, do dia 9 de dezembro de 2022, gravado no dia 24 de novembro. Eu sou Fábio Errara, e esse episódio conta com a participação de Ale Garcia, Pedro Ruas, Larissa Caldin, Raquel Menezes, Haroldo Ceravolo Cereza e Thalita Facchini, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, o mercado do livro como agente de inclusão e diversidade. Esse é o nosso papo de hoje, para desmistificar isso. E o Alê está aqui hoje, publica livros falando sobre isso, tem uma voz ativa, tem canal no YouTube que fala sobre isso. E eu queria começar com você, de saber a importância da sua voz e quando você viu que, não, eu estou aqui para isso e a minha voz é importante e o meu livro é importante e eu vou falar sobre isso e, enfim, esse é o meu lugar. Pode começar a ler, você e a sua cervejinha aqui de brinde. Sim, estamos aqui, são 7h10 da noite, papo totalmente descontraído, né? Tem cerveja para regar aqui o nosso papo. Boa noite para todos, obrigado pela presença, eu sou Ale Garcia, sou escritor, sou criador de conteúdo, e a Thalita fala sobre esse lugar que eu ocupo, em que a diversidade é fundamental para mim. Ela é natural para mim porque ela faz parte de um discurso em que eu falo sobre cultura negra, né? O meu olhar, a minha voz é sobre isso. Eu sou um cara que fala sobre cultura negra em todas as plataformas, falo isso no meu livro também, trago a literatura negra para a minha história também como ficcionista, além de não ficcionista, como é o caso do último livro que eu publiquei esse ano. E para mim isso é fundamental e isso faz parte de um propósito de vida, assim, é o olhar que eu dou sobre a presença negra em vários setores da arte, vários setores das realizações, na verdade, sobre um olhar que busca mostrar a nossa excelência. Eu sou um cara que cresci cercado de referências, influências literárias, musicais, de pessoas negras que realizam e realizaram tanto na história. E, obviamente, é um apagamento, é uma invisibilização da nossa presença, da nossa existência, das nossas realizações. Nossos feitos são apagados, nossa contribuição literária também o é. E eu comecei com esse trabalho no podcast. Eu tenho um podcast chamado Negro da Semana, em que a cada semana eu conto a história de uma personalidade negra fundamental. História de escritores, histórias de cantores, músicos, atores, cineastas, etc., para enaltecer e criar esse parâmetro e mostrar o nosso potencial gigantesco de realizações, né?
E culminou esse trabalho, culminou isso que eu chamo de propósito de vida, esse ano com o lançamento do meu livro Negros Gigantes, em que eu dou esse olhar para 12 pessoas que eu trouxe realmente do podcast, e eu conto a história delas cronologicamente, como elas entraram na minha vida, e ali tem vários escritores. Toni Morrison, James Baldwin, Lázaro Ramos, Emicida, que além de rapper também é um escritor. E tudo isso para fundamentar algo que para mim é um grande objetivo de vida, principalmente se tratando para o público negro, para quem eu prioritariamente converso, que é fazer valer uma fala de uma ativista norte-americana, que é a Marian Wright Edelman. Ela fala: você não pode ser aquilo que você não pode ver. Então, o meu trabalho de vida de verdade é mostrar excelentes potências negras gigantes e também trazer muito fortemente na área da intelectualidade, que são áreas que nos tiram um lugar como criadores negros, para mostrar para crianças, para mostrar para pessoas realmente de maneira inspiradora como nós produzimos e como elas podem dar esse próximo passo, assim. E nessa jornada de querer mostrar essas pessoas, eu acabei também me tornando essa pessoa vista, em que crianças vêm até mim e se sentem tocadas e tem ali uma pessoa realmente para entender onde elas querem chegar. E isso me toca demais, transformar isso em literatura, para mim é fundamental. Então, resumindo, que eu já falei aqui demais, tem todos os outros convidados aqui, eu faço isso desse lugar porque é o que eu amo fazer e vou realmente levar para a minha vida de potencializar outras vozes negras aí em várias áreas que não têm esse espaço que merecem, né? Perfeito. Bom, primeiro, vou fazer só um adendo, que eu achei que depois do jogo da Copa, todo mundo ia estar querendo curtir Happy Hour já direto. E eu estou adorando ver que está todo mundo aqui interessado em ver esse bate-papo cheio de gente interessante. Haroldo, eu vou te pular, tá? Já faço a sua apresentação e eu vou partir para o Pedro. Eu estou mandando aqui hoje. Pedro, eu já, na verdade, assim, pessoalmente já tenho um carinho por você. A gente já participou, o Pedro já participou do podcast do Publish News. Quem não conhece, por favor, vai ouvir. A gente tem inúmeros episódios falando de mercado editorial e de coisas relacionadas a autores, livros, etc. E, Pedro, você tem livros que viraram sucesso e best-sellers e que conversam com essa parte de diversidade e minorias. A gente está aqui falando realmente de minorias. É o negro, é o LGBTQ, são as mulheres. A gente tem diversas minorias que precisam ser representadas. Eu queria saber quando que você descobriu o seu papel e quando que você viu, assim, caramba, o meu livro é um best-seller e eu estou fazendo sucesso, não só no livro, mas também nas redes sociais. Eu queria que você explicasse para a gente esse papel que você descobriu que você tem, assim como o Alê, no seu campo, você tem uma outra visão e você tem, sei lá, uma outra missão também dentro dessa minoria e nessa diversidade. Que minha palavra não te domine. Que tua palavra não me oprima. Que não te manipule a minha palavra. Que tua palavra não me aliene. Que nossas palavras sejam sempre diálogo. Que nosso diálogo seja sempre esforço. Que seja sempre esforço de saber dizer, de saber ouvir, de saber sentir, de saber agir. Que nosso diálogo exprima a nossa capacidade de amar e de refletir o mundo. Que nosso dizer seja sincero e humilde, consciente de nossa incompletude. Que dê significação profunda às nossas descobertas, que seja aprendizado, que seja criação. Que nosso diálogo seja coerente com nossos atos. Que respeite a ti, que respeite a mim, que respeite a nós. E nos leve à liberdade. Que meu eu tenha tu, que teu tu tenha eu, e que sejamos sempre dois eu. Esse é um poema da minha mãe, Josi Dantas, uma educadora nordestina, primeira da sua família a ocupar a universidade pública. E falando sobre esse sucesso de Enquanto Eu Não Te Encontro, de tudo que me proporcionou na carreira, um livro batendo 70 mil exemplares vendidos agora, com história nordestina, protagonismo jovem e um protagonista viado orgulhoso, né?
em um universo literário onde Bolsonaro nunca foi eleito presidente, onde a maconha já é legalizada e a gente fala sobre isso, e as coisas dão mais certo nesse Brasil. E para mim é muito mágico estar na Flip, minha primeira Flip. Gratidão a Publish News pelo espaço, pelo convite, é um prazer imenso. Eu falo do lugar de um incluído. Meu livro é publicado pela Editora Seguinte, que é um selo best-seller da Companhia das Letras, focado em publicação jovem, depois que eu ganho um concurso literário da Seguinte chamado Clipop, cujo objetivo era justamente reconhecer que havia uma falha no mercado e que obras sobre diversidade não chegavam a esse lugar. E o livro é vencedor do concurso, é publicado em 2021 e se torna um fenômeno nas redes sociais, sobretudo no TikTok, viralizando entre os jovens, levando conversas que muitas vezes os pais não conseguem estar ali levando com os filhos, e com a literatura esses jovens se reencontram e dizem, ok, posso falar sobre isso, estou pertencido dentro de uma comunidade, né? E falar como um incluído significa ter muita consciência do que significa para mim estar hoje, sabendo, enquanto um autor LGBTQIAP+, e enquanto autor jovem nordestino, ocupando esse lugar, sabendo o quão pioneira tem sido essa arte, e da importância de estar aqui e trazer a necessidade da gente falar sobre essa inclusão como uma pauta de ação, né? E falar sobre pauta de ação é reconhecer que existem caminhos e que existem estruturas que afastam esses que colocamos como os ditos que precisam ser incluídos. Se necessitam ser incluídos é porque eles estão apartados de nós, né? E reconhecer essas dinâmicas de outras vozes, vozes dissidentes, vozes do norte, do centro-oeste, vozes LGBTQIAP+, vozes indígenas, vozes gordas, vozes PCDs, tantas vozes que precisam estar aqui ocupando esse espaço e usando esse instrumento de fala também. E muito bom estar aqui nessa mesa. Obrigado a todo mundo que está vindo, né? Depois de ganhar de 2-0, fica mais gostosinho esse papo e que a gente converse muita coisa boa pela frente, viu? Sim, eu só queria falar, o Pedro, ele não mora aqui, né? Ele acabou de dizer que é a primeira vez dele na Flip, e quando ele participou do podcast do Publish News, ele fez questão de fazer inveja pra gente com a praia dele, lá no Nordeste, atrás dele, assim, ó. O que você tá achando? Só um adendo antes da gente continuar. O que você tá achando daqui? Eu tô amando esse lugar, é lindíssimo, é muito massa estar percorrendo um caminho tão marcado de história e saber que foi reivindicado pela literatura, né? Saber que a literatura está imperando aqui e que esse espaço tem proporcionado tantos encontros transformadores, encontros inclusivos, esperamos, para a gente trazer ainda mais pessoas para estar aqui nesse evento. Então, muito massa. Bom, então a gente conversou com 2 autores que têm vozes incríveis e que são conhecidos e que se expressam por isso. E agora a gente parte meio que para o lado do mercado editorial, começando com Haroldo, doutor em literatura pela USP, editor da Alameda Editorial e que tem também a sua voz pela Libre, que é uma liga falando das editoras independentes, né, Haroldo? Sim, eu sou Obrigado, Você é o porta-voz, né, ali também falando. Não, porta-voz não, eu sou um diretor. Exato. Eu fui presidente por 2 gestões. Mas pode falar, pode perguntar. Isso. E aí, assim, você milita pelas editoras independentes e por essa diversidade no mercado editorial, certo? Sem dúvida. Não, eu acho a questão da diversidade, ela é uma questão complexa e uma das coisas que eu sempre briguei muito é porque a gente percebesse as diversidades das diversidades. E uma das diversidades fundamentais para mim, que orientou muito minha militância no livro, né, a Raquel sabe, é a da bibliodiversidade, né, que era a ideia de que a gente precisa fomentar um mercado com projetos editoriais diversos para que a gente pudesse representar política, cultural, etnicamente e outras questões, né, PCD, etc. Tal, a produção intelectual brasileira, né? Tanto no campo da ficção e da literatura, quanto no campo das ciências humanas, do pensamento e da produção científica, etc. E essa era uma questão que eu achava muito importante, a gente separar a bibliodiversidade das outras diversidades,
para que ela pudesse, inclusive, tratar das outras diversidades, né? Se a gente não pensa a importância de ter um mercado editorial diverso, com pequenas, médias editoras, com espaço, com condições de competir, etc., a gente vai matar dentro dos livros as diversidades, né? Então, a minha militância era uma militância, eu não inventei isso, é uma militância que surge de editores independentes na América do Sul, sobretudo no Chile, mas também na Europa, que se articulam numa rede mundial, na verdade, hoje, de editores independentes. A gente eventualmente tem congressos, eu participei de um em 2014 na Cidade do Cabo, na África do Sul, para pensar como é que é a economia e a política do livro no mundo, para pensar quando ela oprime ou quando ela inclui. Uma das questões, por exemplo, que eu acho uma das coisas mais lindas que eu acompanhei lá na Cidade do Cabo, foi uma pesquisadora que mostrou como o processo de doação de livros pelos países europeus e pelos Estados Unidos impedia a construção de um mercado editorial em Madagascar. Né? No caso, a doação francesa de livros para Madagascar. Mas isso também acontecia em outros países da África que têm a língua inglesa como a língua do colonizador. Então, pensar essas questões junto com as diversidades do próprio mercado editorial, me parece fundamental. A gente precisa pensar na autoria negra, mas eu diria que a gente não precisa pensar apenas na autoria negra, LGBT, etc., do escritor. A gente precisa pensar na autoria negra do designer, autoria negra do revisor, do trabalho dentro das editoras. As nossas editoras precisam pensar quem são os trabalhadores que estão fazendo os livros. Os livros nunca são apenas um livro, né? Eles contam uma história daquele processo de produzir o livro e uma história do pensamento e das ideias que resultam naquele livro. Então, pensar quem são os trabalhadores do livro e pensar dentro das nossas editoras como é que está a diversidade lá dentro também é fundamental. Eu estou estourando o tempo já, né? Não. Então, eu acho que a questão da bibliodiversidade é uma questão fundamental para a gente pensar a política para o livro no país, e é fundamental também que a gente pense como a bibliodiversidade se relaciona com as outras diversidades, né? Ou seja, nós temos editoras que representam esses pensamentos, esse conhecimento, essas ideias dos grupos que a gente pode falar aqui excluídos, ou das minorias, mas que, na verdade, no conjunto são o país, são o mundo. A gente está representando no objeto livro, nos objetos livros, a diversidade que a gente deseja. Então, a gente tem que tentar combinar essas discussões e pensar em viabilizar projetos editoriais que talvez economicamente não façam tanto sentido, mas que do ponto de vista da política, da igualdade, do equilíbrio e de um debate democrático e igualitário, como foi colocado pelo Pedro, se construa. Então, acho que a bibliodiversidade fundamental é pensar, essa questão que eu penso, que a gente precisa pensar o livro como um espaço de debate da diversidade, o próprio objeto, pensar o nosso mundo do trabalho, se ele está representando isso, não só na autoria, mas em toda a cadeia, e pensar também como essas diversidades todas se relacionam. Essa tem sido a minha briga e atualmente tenho trabalhado para produzir algo que alimente esse debate de maneira mais profunda. Valeu. Uma briga boa, né? Bom, eu tenho um monte de perguntas, a gente tem bastante gente na mesa, mas o Haroldo tocou num assunto que eu vou... Desculpa, Raquel e Lara, eu já apresento vocês, mas eu tinha uma pergunta rapidinha para o Pedro e para o Alê. O Haroldo falou dessa parte de que não é só quem faz o livro, é o autor ou a editora. Tem várias pessoas por trás. Eu queria só saber rapidinho de vocês, se vocês se preocupam de quem que vai fazer a capa do seu livro, quem está por trás. Vocês participam desse processo? Sim, com certeza. Para Enquanto Eu Não Te Encontro, por exemplo, a gente convidou uma capista potiguar,
né, no mesmo estado onde o livro se passa, para o livro novo, onde a gente tem protagonismo trans, é um ilustrador trans que faz a capa da história. Então, a gente sabe a importância de estar trazendo profissionais que estejam inseridos em contextos minoritários em relação à representação nessas grandes casas editoriais e no mercado como um todo. Então, é uma preocupação que rola. A gente ainda acrescenta a leitura sensível, que é uma leitura quando a gente traz profissionais com leituras de mundo relacionadas a alguns tópicos. Eu faço leitura sensível no meu livro novo com pessoas trans que leem a história, com pessoas pretas que leem o livro também, já que a gente tem protagonismo preto dentro da narrativa, trazendo tudo isso com esse olhar preocupado mesmo de saber a necessidade de tocar o barco com vozes que nos ajudem a entregar o produto mais diverso e responsável possível. Da mesma maneira no meu livro também. O meu livro é um projeto pensado para ter uma estrutura afrocentrada. A minha editora na VR é uma editora negra, Márcia, que era uma ouvinte do meu podcast, me ajudou a transformar isso num projeto editorial. Nós trouxemos também um ilustrador e um diagramador negro, Thiago Limon, um cara bem conhecido no mercado, que tem esse foco também em construir uma identidade gráfica focada na negritude. O orelhista e o prefaciador também, escritores negros, Rodrigo França e Paulo Scott. Então, o livro foi todo pensado realmente para atender isso, ter os profissionais que também estejam inseridos em dar esse olhar realmente envolvido, né, em como transmitir a afrocentralidade de maneira coesa e verdadeira desde a produção dele. Assim. Isso é muito importante para mim. Processo completo, né? Completo E diverso. Bom, agora a gente parte para duas editoras particularmente incríveis. Eu gosto muito, pessoalmente, das duas. A Raquel Menezes, editora da Oficina Raquel. Eu queria que recentemente reformulou o seu brand, né? Reformulou a sua marca inteira pensando na diversidade. Eu queria que você explicasse para a gente como é que foi essa reformulação e a necessidade, não é nem mais necessidade, porque você já publicava livros diversos, e aí você só deixou isso público para todo mundo. Como é que foi essa mudança na sua editora e a sua linha editorial? Explica para a gente, mostrando para todo mundo. Boa noite. Thalitinha, super obrigada por ter montado essa mesa e ter me colocado ao lado dessas pessoas tão bacanas. Ao lado mesmo, né? E eu vou voltar um pouquinho para falar de futebol e dizer para quem não reconhece a minha camisa do Vasco da Gama, que voltou agora para a primeira divisão. Tem algum vascaíno aí para comemorar comigo, gente? Por favor. Uhul! Lá fora. Sim, mas olha, então vocês vão comemorar junto comigo porque o Vasco foi o primeiro time a aceitar negros jogando. Então acho que tem tudo a ver com essa nossa temática, com a diversidade. Já merece palmas. Palmas ao Vasco da Gama. Tem uma torcida feminina lindíssima. Não faço parte, mas é linda. Todas as vezes que eu vou a São Januário, é um prazer ver as mulheres ali torcendo em uma torcida organizada. E esse espaço, né, que é o do futebol, tão democrático, tá junto da literatura, hoje aqui, né, representado de as pessoas assistindo o jogo da Copa, foi bonito de ver. E aí vou voltar um pouquinho, porque essa mesa tem um que é meio pós-moderno, né? Pedro Leu, Alê é alguém das mídias, e aí eu vou com um discurso absolutamente romântico, né? Quase uma mulher do século XIX, que não está no século XIX, falando muito sobre subjetividade, falando sobre a minha experiência de editar. O primeiro livro que eu editei foi sobre o Vasco da Gama, chama, né? 11 ídolos do Vasco e sua imensa torcida bem feliz. Logo depois disso, a gente foi publicando vários livros, seja de autoria negra, seja de autoras mulheres, porque é uma preocupação. Eu sou alguém da academia, né? Fiz mestrado e doutorado em autoras femininas, autoras mulheres. E isso está sempre refletido. Ter uma editora independente, e aí o Haroldo está aqui para me dar a mão e entender isso, você, de algum modo, se representar e estar dentro daquilo que você escreve, daquilo que você faz, daquilo que você produz, né? Para o bem e para o mal. Né? Quando eu olho o meu catálogo, e eu acho que o Haroldo pode compartilhar... Pode chorar de novo.
pode compartilhar disso junto comigo, é pensar o quanto eu me vejo ali. É legal, e às vezes também é um pouco assustador, né? Que você olha os fracassos e fala, ai, gente, isso não deu certo, estou aí. Mas também tem um lado bom de se olhar e se ver, e ver o que você acredita, ver os projetos que você acredita. Então, a editora, apesar de ter esse nome, Oficina Raquel, não tem esse nome por minha causa. A minha megalomania não chega tanto. A editora foi criada 5 anos antes de eu assumir a direção, né, de eu ser sócia, por um sócio que tinha uma noiva chamada Tatiana Raquel, quis homenageá-la. Lamentavelmente, terminaram o noivado 2 meses depois, e isso não é storytelling, eu juro para vocês. Não é, não é. Aí eu entrei na editora, publiquei esse livro do Vasco, o lançamento foi um sucesso. A torcida organizada feminina não estava, mas estava Roberto Dinamite lá. E eu pensei, gente, editar livro realmente é muito bom. Toda vez que editar um livro, no lançamento vão ter 200 exemplares vendidos. É isso que eu quero da vida, estou certa, estou fazendo tudo muito direito. Nunca quis fazer licenciatura, fiz o bacharelado só em letras. E o caminho da edição é o caminho correto. Não foi assim que aconteceu, foi um caso específico, porque era um livro do Vasco, tinha uma torcida, tinha o marketing do Vasco. E aí as outras escolhas que eu fui fazendo sempre foram escolhas muito afetivas, sempre foram escolhas muito voltadas para a minha área de atuação na universidade, que era ensaio acadêmico, literatura portuguesa, e aí eu comecei a ver a curva descendo um pouquinho, bastante, na verdade. E aí eu pensei, olha, eu tenho que aproveitar, então, e eu acho que tem uma coisa na minha geração que sabe fazer isso, né? A história, muito bem, então olhar bem para a história, mas também olhar para frente e pensar como é que eu posso fazer alguma coisa diferente e pensar projetos diferentes, trazer pessoas diferentes para fazer aquilo que tem, aquilo que no meu catálogo me reflita e continue me dando o prazer que eu sempre tive à frente da Oficina Raquel, mas que também interesse o público, porque é isso, no final das contas, acho que o que une eu, Alê, Haroldo, Pedro e Larissa estamos entregando alguma coisa para alguém. E é essa pessoa que importa, né? E aí, completando, Thalitinha, a diversidade era algo que já estava no meu catálogo, desde lá desse primeiro livro do Vasco da Gama, até livro da Cidinha da Silva, que está na programação hoje não, no domingo, livro do Marcos Lima, que é o primeiro youtuber cego, hoje ele tem mais de 200k, e faz uma movimentação de conscientização sobre PCD e sobre deficiência visual. Literatura feminina, literatura... autismo hoje é um tema que tem me despertado imenso interesse, mas sempre pensando não na inclusão, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar do outro lado. Por que eu vou pensar em incluir o autista? E não o contrário, a gente se incluir dentro da perspectiva do autista, né? Todas as vezes que eu penso ou que eu vejo uma especialista, né, uma psicóloga especialista, uma estudiosa de autismo falando sobre o cuidado com o autista, eu penso, se todas as crianças forem cuidadas exatamente com o mesmo cuidado que o autista tem, a gente vai criar um futuro muito melhor. Porque você reparar no sujeito. E aí volta a mulher do século XIX a falar com vocês, e eu vou passar agora para a Larissa. Bom, eu ouço vocês falarem, aí eu fico pensando em quanto que essa mesa é real, diversa, e quanto que a gente tem várias coisas aqui que ficam meio que a gente não percebe, que tem muitas diversidades no meio de vocês, dos temas que vocês tratam. A Larissa Caldin é publisher da Primavera Editorial,
enfim, uma mulher ali à frente, num cargo incrível dentro de uma editora. E aí eu já incluo a Raquel também, que são 2 mulheres à frente de editoras no mercado editorial. E a gente sabe que no mercado editorial, a maioria das mulheres é um mercado que é feito por maioria de mulheres, só que quando a gente coloca lá nos cargos de gerência, esse grau de mulheres diminui. E a gente sabe que é normal, não é só no mercado editorial. E é um normal que não é bonito, né? E, enfim, e a Primavera Editorial é uma editora que publica livros e foca muito em mulheres e nas histórias que as mulheres contam, em vivências de mulheres e livros que também têm essa minoria e que é diverso no seu campo. Lara, explica pra gente como é o seu trabalho, como é que você chegou no lugar que você está, que é um cargo incrível, numa editora ótima, e publicando diversas mulheres e, enfim, dando voz para essa minoria. Boa noite, gente. Bom, a minha história na Primavera, ela começou 8 anos atrás, né? E quando eu cheguei lá na Primavera, era um catálogo muito diverso, assim. E tinha muitos selos, era bem diverso mesmo, no sentido de não ter um nicho, tá? Não ter uma linha editorial, diverso nesse sentido. Né? Não no sentido da mesa, no sentido de realmente não ter um foco, assim, editorial. E quando eu comecei a assumir essa parte aí da estratégia, então, da diretoria, eu via na rua, principalmente quando eu ia para as feiras, tipo, eu acho que feira para editor é muito bom, porque você ouve o público e você vê o que está errado. E eu acho incrível, eu sempre tento estar nessas feiras por causa disso, porque é muito bom você estar ali como um livreiro e ouvir mesmo o que o seu público tem a dizer. E eu via nessa época que as pessoas não entendiam muito bem o que era Primavera, não entendia. O que é Primavera? Mas o que vocês fazem, né? Não tinha uma identidade, não tinha um público certo. E aí eu falei, não, então vamos parar e vamos fazer um estudo mesmo de mercado. E aí a gente contratou uma agência, Coisa de Livreiro, acho que o Bruno deve estar até por aí, né? E eles são focados um pouco... tá ali, é o Vinícius, tá ali. E eles fizeram todo um estudo de persona, né? Então a gente já tinha um público. E qual era esse público? E quando vieram os resultados, assim, foi muito incrível, porque assim, nosso público era composto 92% de mulheres, e essas mulheres, elas queriam ter alguma leitura que trouxessem para elas algo de emancipação social. Mas não é necessariamente só uma cartilha. Elas queriam ler, sim, sobre maternidade, sobre mercado de trabalho, mas elas queriam ler uma ficção também boa, com uma protagonista ali, mulher, que representasse elas. E eu falei, bom, a gente já tem esse público, tá aí. A partir de amanhã a gente trabalha para eles. E foi assim que a gente fez toda essa reformulação editorial há 5 anos atrás. Então, faz 5 anos que a gente está aí nessa missão, nesse novo nicho editorial. Eu brinco muito também que essa história da Primavera se reconhecendo feminista se confunde muito com a minha também, porque eu entrei com 19 anos no mercado editorial. E aí, ser mulher no mercado editorial é o que você falou. Já tem um preconceito. Ser mulher jovem, tem um duplo preconceito. Eu já cheguei em reunião que eu trocava e-mail com uma pessoa e quando eu cheguei, com meu 1,50 m, essa carinha de 16 anos até hoje, a pessoa fala, tudo bem, mas eu quero falar com a Larissa. Eu falo, não, eu sou a Larissa, muito prazer. Então, a minha história, assim, me reconhecendo como mulher feminista, se confundiu muito com a da própria Primavera. E estamos aí há 5 anos, nessa nova missão, nesse novo nicho de publicar livro para mulheres. E aí entra muito numa pergunta que você fez para eles. Bom, a gente parou, falou, então vamos publicar livros para mulheres, escritos por mulheres. E, na hora, eu reconheci meu lugar de privilégio a minha vida inteira. E eu falei, eu preciso ouvir as mulheres, todas as mulheres possíveis. Eu preciso ouvir tudo. Eu preciso ir atrás de todo mundo para ouvir, porque eu não vou construir isso sozinha, não tem como, ficaria muito limitado. E eu comecei a ouvir muitas mulheres. E foi um processo que, assim, levei muita polada também, do tipo, seu faturamento vai cair. Seu faturamento vai cair, tenho certeza, porque você está limitando o seu público. Eu nunca vi como limitação. Eu sempre vi quase como um processo de reparação histórica, da gente resgatar todo mundo que ficou lá atrás, quantas mulheres que escreveram e os homens assinaram. Então, eu via como esse processo da gente trazer tanto as contemporâneas quanto as clássicas. E, assim, é um processo que eu digo que foi muito legal, de se confundir com o meu. Não é fácil, como a Raquel falou, não é fácil ser uma editora pequena no mercado, mas estamos aí. E hoje eu olho para o meu catálogo, como a Raquel falou, e eu olho, eu sinto orgulho, sim. Queria falar duas Thalita, coisinhas. Só queria dizer que a Larissa, vou fazer um pouco de jabá para mim, mas da Larissa também. A Larissa está como um dos 5 nomes do livro Sem Nomes da edição, como uma das promessas editoriais. Então, assim, é um livro
que eu acredito e editei pensando que é uma referência. Então, a gente escolheu 95 editores, né, que compõem a história do livro no Brasil, e a gente escolheu 5 que a gente acredita que são os editores que vão ditar, né? Leonardo Neto, que é o escritor, o autor, e eu, que são os editores que vão ditar o que vai ser o mercado editorial, e a Larissa Caldinha é uma dessas 5. Palmas para a Larissa. Olha, eu queria falar 2 coisinhas. Primeiro, que a Primavera Editorial é que vai estar bancando aqui esse happy hour depois que acabar essa mesa, tá? Então, a cerveja é por conta da editora dela, só para vocês ficarem aqui depois. E segundo, eu queria, ainda nesse tema diverso, mas eu queria só que a Lari contasse. Lari, você tem 30 segundos, tá? Para você contar, porque assim, é um case que eu gosto bastante. A Primavera Editorial publicou o livro Escute o que ela diz, e a gente teve uma mesa na última Flip falando sobre isso. E aí, Lara, explica, porque eles fizeram um case sobre um livro que contava histórias de mulheres que não são ouvidas no seu trabalho por conta de machismo, e a gente sabe como é que é. Então, e aí a Primavera Editorial fez uma ação de marketing muito legal. Lara, explica. 30 segundos. Eu já falo rápido, né? Agora eu vou ter que correr. Peraí, enfim. Ela já falou do que é o livro, exatamente isso. É uma não ficção, uma tradução. Ah, isso mesmo. Essa não tradução. Essa tradução não ficção, que foi escrita por uma jornalista norte-americana. E ela vai falar sobre equidade de gênero no mercado de trabalho. Como existem vieses inconscientes, estou falando rápido, 30 segundos, da parte dos homens e mesmo da parte das mulheres. Como a gente tem que identificar eles para mudar esse mundo corporativo. E na hora que a gente lançou esse livro, a gente fez uma ação de marketing assim. Eu pensei, quantas mulheres queriam dar esse livro para o seu chefe? E não podem, lógico, senão vão ser demitidas, óbvio. Não podem. Por que a gente não pode entregar na empresa sem nota fiscal, sem ser quem deu, direcionado para eles? Então, a gente lançou uma ação que você poderia entregar sem nota fiscal. A nota fiscal ia para o seu e-mail, não ia junto com o pedido, e ia chegar lá o livro aos cuidados do fulano X. E podia mandar recadinho, né? Podia mandar recadinho anônimo. Tipo assim, olha, eu acho que você precisa ler esse livro. A gente recebeu um, né? A Manu tá ali, a Manu tá de prova. A gente recebeu um assim, por favor, leia em um dia. Tipo, não entendi esse. Eu acho que a Ana ia se demitir no dia seguinte, ou ele lia. E a gente mandou esses livros anonimamente para as pessoas. E, assim, foi muito interessante e impactante também o quanto a gente precisa falar e não pode falar. Essa é a que me impactou. O quanto a gente está precisando falar e não pode. Bom, e nesse último ano, eu comecei essa conversa falando que a gente falou muito sobre diversidade nesse último ano. Eu queria saber de vocês todos, no lado de autores e no lado do mercado editorial, se vocês acham que isso aí virou tipo uma moda, sendo que não deveria ser uma moda, mas você sente que você tem mais voz nesses últimos anos do que você tinha antes, Ale? Eu queria saber, você acha que está mudando? Você acha que é necessário? Ou você acha que essa moda... Como é que é a sua visão? Eu vou falar uma coisa que para mim é muito, muito claro. Eu acho impressionante e revoltante. E a palavra moda incomoda? Incomoda, mas a gente vai usar ela da melhor maneira possível. Vamos aproveitar a tal da moda. Para mim, a partir de julho de 2020, com a morte de George Floyd, se descobriu a diversidade e as empresas descobriram que elas devem ser diversas e inclusivas. É um negócio inacreditável. Eu tenho um olhar sobre mercado, porque eu também sou publicitário, eu sou criador de conteúdo e eu sou escritor. Então, eu faço essa abrangência para entender como estrategicamente as coisas funcionam. E eu vi esse interesse, muitas vezes falso, obviamente, a partir desse momento. Começou uma cobrança geral num mercado, que o editorial também se inclui, do tipo assim, o que a gente vai fazer sobre diversidade? Um olhar que começou a partir de uma tragédia norte-americana e as empresas começaram a publicar o tal do quadradinho preto nas redes, achando que era suficiente. Só que a rede, a internet, serve para fazer cobranças também. E a cobrança veio por verdade, por profundidade. O que você está fazendo na sua empresa? Quem são os funcionários em poder de liderança e decisão que estão aí dentro? O que você faz além de publicar alguns livros que, de repente, são ali um catálogo para você mostrar que você é diverso também? Além disso, o grupo editorial, os trabalhadores que fizeram o livro são pessoas negras, né, a profundidade do que foi feito. Então, eu acho que isso aconteceu, virou uma moda, só que eu, falando sobre o ponto de vista da diversidade negra, eu vejo que nós aproveitamos isso, porque surgiu mais empresas focadas, editoras independentes também com esse olhar, e se deu esse olhar para os escritores negros. Isso virou realmente um foco, virou algo
muito a ser aproveitado por editoras, né? Pegar escritores negros com essa temática para poder ter o seu catálogo. Então a gente começa a aproveitar isso, mas faz mais do que isso, né? Cobra realmente uma estrutura como essa que eu cobro, de ter também o ilustrador, o editor, o diagramador, todo um corpo dentro para que realmente a publicação seja essencial, verdadeira e profunda, sabe? Então isso é muito fundamental. Você pegar uma oportunidade e fazer realmente algo maravilhoso com isso. Então a moda ela precisa se tornar algo naturalizado a partir de então. Eu vejo a moda como uma oportunidade que surge, então vamos aproveitá-la ela para mudar mercado, para mudar a realidade e para naturalizar existências. Porque isso é fundamental, para a gente sair desse nicho ao nicho da diversidade, à seção da diversidade, até o momento que os números estejam estabelecidos, equalizados, e seja natural a presença de público negro, LGBTQIA+, PCD e etc. no mercado, sabe? Eu acho isso muito importante. De não virar moda e virar uma coisa recorrente, né? Exato. E Sim. que bom que a gente tem aqui todo mundo que já tem essa... Tá antes da moda, né? Todas as editoras aqui já se preocupam com isso, inclusive a editora que o seu livro foi publicado, né, Pedro? Eu acho um ponto muito importante quando a gente fala sobre moda, porque moda é algo que passa. No momento a gente está usando uma roupa, depois a gente não está mais, porque vem uma moda nova. A questão é que, nesse caso, a gente está falando de existências. E as nossas existências, elas não passarão, né? As nossas existências, elas continuarão ecoando por muito mais tempo. A questão é que o olhar da moda é o olhar branco, cis, heteronormativo, sulista, sudestino, que controla por muito tempo todo esse contexto, né? E, para esse olhar, é moda ver pessoas pretas ocupando. É moda ver nordestinos sendo os livros mais vendidos, como o próprio Torto Arado, fazendo um sucesso danado enquanto eu não te encontro junto, tantos nomes, né? É moda achar porque as pessoas não estão acostumadas com essa presença continuada, essa presença que deixa de ser inserções pontuais para ser um padrão de mercado, né? Para ser um entendimento de que a gente não está à parte. E eu gosto muito de ver que isso está acontecendo, porque eu acho que até assusta um pouco. Existe muita expectativa branca, cis, heteronormativa de que a gente passe. Porque se a gente passar, significa que o assunto já vai ter acabado, que a gente já pode voltar novamente para o armário. Mas esse olhar é um olhar que ficou inverno atrás, é um olhar fora de moda. Porque o que eu vejo e vislumbro em termos de futuro, em termos de um olhar esperançoso e primaveril, é justamente a gente ocupando cada vez mais espaços. É justamente a gente se fortalecendo nesses lugares e dizendo que essas existências elas vão continuar aí, goste-se ou não. E é massa ver que a gente está nesse caminho e que a gente tem que estar sempre dando esses puxãozinhos de orelha, porque a gente não é moda, vão ter que aguentar gente por muito tempo aqui, viu? O Haroldo falou na sua primeira fala sobre a importância da bibliodiversidade. E se junta nessa pergunta que eu fiz no geral para vocês, de tipo, moda, não é moda, é algo que a gente vai ter que aguentar. Porque, assim, vai na parte do mercado editorial voltado para a bibliodiversidade, né? E você está nessa militância há tempos e você vê que não é só uma coisa passageira. Não, eu acho que algumas mudanças que a gente viveu, elas precisam ser perenizadas e normalizadas, como foi dito. O que não significa que isso esteja garantido, né? Essa é uma luta cotidiana que a gente vai ter e tem daqui para frente, tem e sempre terá. A questão da bibliodiversidade é uma outra luta que a gente tem que, na verdade, essa é uma luta que eu acho que a gente construiu muito na luta dos editores independentes e tal, mas precisa passar para os leitores, para os compradores de livros e para os trabalhadores das editoras. A gente precisa ampliar essa luta, porque essa luta é que vai consolidar a presença das outras diversidades no mercado editorial. A gente ter projetos editoriais que concorram em condições de representar essas diversidades. Eu acabei falando muito pouco da minha editora, até fiquei um pouco constrangido. Talvez eu seja um pouco mais velho que vocês, eu acabo falando um pouco, mas... Ai, que isso, Raquel, também não é assim. Não, pode humilhar. Mas a minha editora tem 18 anos. Eu abri depois de uma certa... Alameda Editorial, né? Só para todo mundo lembrar. Alameda Editorial, ela tem 18 anos. E a gente abriu para publicar textos de ciências humanas.
E em um determinado momento, sei lá, em 2010, a gente foi contar, falou assim, mas quantas mulheres a gente publica? E a gente chegou à conclusão que a gente tinha um catálogo meio a meio, quase. Era quase meio a meio, mas assim, margem de erro mesmo. E a gente ficou muito impressionado. E a gente se perguntou como que a gente chegou nesse catálogo equilibrado se essa não era uma política nossa, né? Se preocupar com isso. E a conclusão que foi por escolhas temáticas, né? A gente tinha escolhas temáticas que incluíam autoras mulheres e o processo de avaliação não era um processo, digamos, marcado por uma experiência machista e tinha uma divisão na direção da editora, que tem até hoje, entre mim, minha sócia e companheira, a Joana Monteleone. Então, a gente percebeu isso. E a gente percebeu que em algumas outras áreas a gente também acabou construindo um catálogo diverso. Então, a gente, por escolha, eu sou um pesquisador do século XIX, então eu conheço bem essa mulher que a Raquel descreveu, a Joana também. Inclusive, estuda moda no século XIX, mas eu estudo literatura do século XIX. E a gente também a gente tinha um interesse especial pela história da escravidão, da população negra, etc. E a gente decidiu como prioridade, quando a gente abriu a editora, avaliar esses livros com mais celeridade e com a atenção sobre o ganho de conhecimento que ele trazia para a questão. Então, a gente tinha um catálogo com muitos autores, com muitos trabalhos sobre escravidão, pós-abolição, situação da população negra, etc. E, às vezes, a gente nem conhecia os autores. Eu fui conhecer depois e eram autores negros. Então, há muitas formas de se chegar à diversidade, mas eu acho que a primeira coisa é o olhar da igualdade, né? Assim, o respeito pelo caminho e pela qualidade, pela preocupação com o trabalho. E, claro, ter um olhar para a diversidade, uma preocupação especial, se o autor é sudestino, se é negro, se é mulher, etc., é um caminho, talvez seja o caminho que nós escolhemos nesse momento como um conjunto da sociedade. E esse caminho traz novidades, traz coisas que a sociedade como um todo precisa. Então, eu acho que o aprendizado que a gente trouxe com esse ganho, essa preocupação com a lei de cotas, etc., com a lei sobre o ensino da história da África, e cultura africana e cultura indígena, também essas preocupações fizeram a gente crescer enquanto sociedade. E nós não podemos recuar, e a gente deu mostra disso, de que um grupo muito grande da sociedade brasileira não quer recuar. Então, a gente precisa fazer com essa vontade de não recuar, e, na verdade, de avançar numa sociedade igualitária, esteja presente nos próximos anos, então não pode ser uma moda passageira. É isso. Não, e a gente vê que a gente tem editoras aqui, 3 editoras nichadas, e que publicam livros diversos, contando as que publicam vocês 2 autores. E a gente já vê diferenças, por exemplo, na lista dos livros mais vendidos que o Publish News publica toda semana. Aliás, quem não assina o Publish News, vamos lá, é gratuito. E vocês podem ver os livros mais vendidos toda semana. E eu queria ver com você, Raquel, porque você fez essa mudança na sua editora também e focou muito nisso esse ano. Esse último ano foi realmente nessa sua nova visão. E já puxando para a Larissa também, eu queria ver a resposta do público, a resposta dos seus leitores. E isso, na verdade, eu posso puxar para todo mundo, né? Vocês, como autores também, vocês publicando livros diversos, vocês escrevendo obras diversas, falando com outras pessoas, qual é a resposta que vocês têm do público? Como é que vocês veem isso no que chega, por exemplo, depois da ação que você faz com as mulheres na sua editora, Lari? Qual que é a resposta que você tem das mulheres? Você vê que você está fazendo a diferença, né? Eu queria saber de vocês pessoalmente o que vocês recebem de feedback. Eu só queria, antes de você partir para a sua fala, um pouco ainda sobre essa questão da moda e diversidade, né? Falar quão perigosa é a não diversidade. É claro. Porque o contexto de invisibilização cria a sensação de que a gente não vê, não se enxerga e, portanto, não raro, não existe. E o não existir é um projeto político que nos coloca à parte. Para mim, eu não achava que conseguiria publicar um livro,
publicar um livro, uma história de amor entre dois garotos se passando no Nordeste, resgatando todos os clichês românticos da literatura estrangeira que nunca eram sobre nós, me fazia pensar que não havia espaço, porque não haviam outros livros como esse sendo publicados. E essa sensação, esse projeto, nos coloca na posição: não vou escrever, não há lugar para essa obra. Portanto, é tão importante a diversidade nesse contexto, saber que essas histórias agora estão existindo aí, que hoje leitores jovens nordestinos ou de onde quer que sejam possam dizer: ei, tem um caminho aqui que foi trilhado, que bom, o Ale está publicando, é possível, todas as crianças que você falou que se inspiram, os adolescentes que estão lendo o seu trabalho e se sentindo vistas, é muito essa resposta também. Todos os dias são mensagens dizendo: obrigado por ter me enxergado, você salvou a minha vida, a sua história me ajudou a me entender. Na minha última sessão de autógrafos na Bienal de Fortaleza agora, uma leitora estava muito feliz, radiante, porque havia acabado de sair do armário para a mãe dela, incentivada pelo apoio que o livro havia dado, e que a mãe dela estava num evento que era um evento celebrando diversidade e orgulho LGBTQIAP+, em Fortaleza. Então essa tem sido a resposta, de pessoas se encontrando e dizendo: que bom que esse abraço quente agora me fortalece a continuar sonhando, porque a possibilidade de sonhar nos havia sido negada por muito tempo. E, na verdade, assim, é uma opinião pessoal, mas eu acho que a editora que não se mostra diversa e que não tenta publicar e não tenta ser bibliodiversa, ela acaba ficando para trás e, na verdade, ela vai acabar virando uma minoria daqui para frente, né? Na verdade, eu acabei até de colocar uma outra pergunta aqui, mas pode responder vocês duas, as duas que eu fiz, a anterior e essa, se vocês lembram o que foi a pergunta anterior. Acho que a primeira coisa que eu queria dizer é: o Haroldo trouxe a ideia de igualdade, né? E só para localizar, eu fui presidente da Libre logo depois que o Haroldo foi, que é a Liga Brasileira de Editoras Independentes, né? E a Libre sempre trabalhou muito com o conceito de igualdade, de fato, né? De a gente estar no mesmo espaço, nos mesmos locais que as editoras grandes, né? Já que somos um grupo formado por editoras pequenas e médias. Só que, para mim, sempre foi muito mais interessante, e eu acho que tem a ver com o tempo que a gente vive, trabalhar com o conceito de equidade. Porque, às vezes, igualdade não vai dar conta, né? O que a gente precisa é partir exatamente do mesmo ponto. Então, quando eu sou convidada para ir a uma escola, por exemplo, falar do meu trabalho editorial, e as meninas da escola veem uma mulher jovem, relativamente jovem, né? Sim, mas vem uma mulher à frente da sua empresa contando a história, né? E contando a história no sentido de como eu entrei na faculdade de letras sabendo muito que eu não queria ser professora, mas não com um problema com ser professor, mas com querer fazer alguma outra coisa, mas gostar muito de livro, gostar muito de leitura. E as meninas olham para mim e falam assim: nossa, é possível, eu tive numa escola 3 semanas atrás no Rio, e foi uma das experiências mais legais, porque é essa, né, da representação, da escolha, ver que você está ali em um lugar que daqui a... Era uma turma de ensino fundamental, daqui a 10, 15 anos, 18 talvez, elas vão poder estar no mesmo lugar que eu, e isso é incomparável. Então, eu acho que quando a gente traz a representatividade, quando a gente traz a equidade, quando a gente pensa que o importante não é dar a mesma condição para todo mundo, porque nem todo mundo precisa da mesma condição, né? Quando você vê nos grandes eventos, eu não preciso que todo mundo tenha a mesma taxa. A questão não é ter a mesma taxa. A questão é: o pequeno precisa de, talvez, algumas condições um pouco melhores para estar ocupando determinado espaço do que o grande, que tem dinheiro, que tem uma máquina. E não é porque eu sou contra dinheiro. Gente, eu adoro dinheiro. Adoro ganhar dinheiro. E adoro contar para as pessoas que sou filha de feirante com manicure, que vende livro e que ganha dinheiro e que paga os boletos fazendo livro. Tem uma beleza nisso, né? Nesse gostar de ganhar dinheiro, que vai um pouco contrário ao nosso mercado, que, de certo modo, é um mercado ainda liderado por homens, por famílias,
por dinastias, por tradições. Então, assim, isso tudo só é possível porque a gente pensa muito. Eu acho que o mundo está se abrindo a pensar a ideia de equidade. Como é que eu posso proporcionar, por exemplo, para o filho da Raquel, né, que é um filho de editora, que estuda numa escola de classe média do Rio de Janeiro, condições semelhantes à filha da menina que faz faxina na casa da Raquel. É isso que é importante, é isso que a gente tem que olhar. Né? As pessoas partirem do ponto que elas precisam, e não de um ponto base igual. Né? Essa ideia de igualdade, por um determinado momento, ela pode parecer muito democrática, e eu não estou discordando de você. Eu estou só indo para a versão 4.0. O que a gente precisa é estar sempre indo além. Né? E eu acho que estar numa mesa como essa... É a segunda vez no ano que eu encontro a Thalita, né, numa mesa sobre diversidade. É a terceira que eu participo no ano. E eu espero que seja muitas e muitas e muitas vezes. Né? Eu tive num evento... Já vou dar a palavra para você. Tive num evento um dia desses em Tiradentes, e era uma mesa sobre mulher e literatura. E aí eu comecei a mediação pensando... quanto a gente ainda vai falar sobre mulheres na literatura? Por que a gente não vai falar de literatura contemporânea? Porque a gente ainda precisa falar de mulher e literatura. Porque a gente ainda precisa falar de diversidade. E vamos falar de diversidade pra caramba. E foda-se quem se incomoda, porque a gente fala de diversidade, a gente tem que falar mesmo, porque a gente quer igualdade, a gente quer equidade, a gente quer ter acesso aos espaços, a gente quer lutar e dominar territórios, e é isso que a gente vai fazer. Exato. Um adendo antes da gente passar para lá. Rapidinho. Eu queria deixar um pouco mais clara essa ideia de igualdade, porque eu acho que a Raquel acabou me colocando no cantinho de tipo, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte... Eu gosto da ideia de igualdade mesmo, mas quando eu estou pensando em igualdade, eu não estou pensando em igualdade de competição. Né? A igualdade que eu vejo é em que a gente crie condições para que as pessoas tenham igualdade mesmo. Igualdade no sentido igualdade, né? A igualdade como um fim. Né? O caminho para chegar à igualdade pode passar pela equidade, mas eu acho que a igualdade é o fim. Resumindo, eu sou comunista pra caralho. Eu não sei se eu sobreviveria no mundo comunista. Talvez não, porque eu tenho uma vida que não é de uma pessoa que vive, né? Mas eu acho que a gente tem que lutar por igualdade mesmo. O fim é a igualdade. Mas não o princípio é a igualdade. O fim é a igualdade. Essa é a diferença. Talvez eu tenha causado algum ruído, e eu acho que a Raquel está totalmente certa na crítica dela, se a gente pensar a igualdade como ponto de partida. Para mim, igualdade é ponto de chegada. E eu gosto da ideia de igualdade, sim. Eu acho que ela é uma ideia orientadora, e eu acho que é muito importante nesse momento. Por exemplo, a ideia de free speech, ou liberdade de expressão, é uma ideia muito forte. Nesse encontro na Cidade do Cabo que eu participei, eu me encontrei com uma palavra de ordem que eu achei maravilhosa, que é não a liberdade de expressão, mas a igualdade de expressão. Né? Então, eu acho que a igualdade de expressão é um fim também, e ela, por ser também um dos 3 tópicos da Revolução Francesa, saudosa, que nos pôs aqui, ela precisa fazer parte da nossa disputa do dia a dia, tanto quanto a liberdade. Então, a igualdade como fim era lá que eu queria chegar. Desculpa se eu não fui muito preciso. Valeu. Foi sim. Bom, antes de eu abrir para a Lari, depois de eu abrir para a Lari, eu quero, porque eu preciso falar, eu queria saber de você o review que vocês têm, né? Na verdade, esse foi o início, né? A gente tem tantas pessoas na mesa que a gente acaba meio que se perdendo. Eu queria ouvir de você o que você ouve das pessoas, dos seus leitores, os reviews que você tem e o quanto que a sua editora muda vidas de pessoas. Um adendo.
que depois dessa resposta da Lari, a gente pode abrir para perguntas, e como a casa está cheia, podem ir pensando aí, que senão a gente parte para outra pergunta aqui. Pronto. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu tinha falado na primeira fala minha foi que as pessoas não sabiam que era primavera, né? E no primeiro ano que a gente fez essa formulação, isso mudou. Então, ou as pessoas começaram a conhecer mais e entender, ou então, por exemplo, tem várias pessoas que passam ali pela bike, tem uma bike nossa ali fora, e elas não conhecem, porque é uma editora pequena, mas elas passam o olho pelos títulos. Ah, é uma editora que publica mulheres. Então, assim, de bater o olho, de ver os títulos, ver as autoras, óbvio, isso mudou completamente. Então, o meu primeiro ponto ali que eu queria mudar, realmente, eu sei que eu consegui, tive um êxito. O segundo ponto, e é uma coisa que eu vi hoje aqui na Casa Publish News, em outra palestra, é que é muito lindo o que a gente faz e é bonito, mas nós, editores, não podemos esquecer que, no fundo, a gente é um SKU como a gente é de tênis. A gente precisa sobreviver, a gente precisa ter um equilíbrio financeiro. Então, a gente sempre tem que estar nessa corda bamba entre a missão e a sobrevivência financeira, que a gente sabe, para quem é pequeno, que não é fácil. Então, outra missão que eu tinha era essa, conseguir, mesmo as pessoas falando que eu ia limitar 50% do meu faturamento, eu consegui continuar ali sobrevivendo. E não só conseguir sobreviver, como o nosso faturamento aumentou muito. Então, outro ponto que eu acho que foi um bom. Mas eu vejo, assim, pessoalmente, aí não digo como empresa, pessoalmente, eu acho que a missão pesa, assim, tipo, a questão de você acreditar naquilo e fazer o que você acredita pesa. E aí eu acho que vai muito com o que você acabou de falar, a sua fala. E eu nunca esqueço a gente tem um livro que chama Meu Corpo e Minhas Medidas, que é de uma norte-americana ativista gorda, que fala sobre aceitação corporal e como a vida inteira dela, que ela foi gorda, ela imaginava que ela não ia conseguir ser feliz até emagrecer, que ela ia começar a ser feliz a vida dela quando ela emagrecesse. E toda essa... o pessoal tá bom. Nossa, aqui, eles estão hein? rápidos. Tá rápido, Olha, gente, rápido. O pessoal tá aqui, tá bom. Esse livro aqui. E como ela ia conseguir ser feliz só quando ela emagrecesse. Como ela mudou esse pensamento. E que ela começou a ser feliz naquele momento, que não tinha nada a ver com o corpo dela. E eu recebi um e-mail, foi um e-mail no contato, não foi nem pessoal pra mim, de uma menina de 16 anos que ela tinha tentado suicídio há uma semana. E que, ao ler esse livro, ela percebeu que ela não precisava passar por esse processo, mas que ela podia começar a ser feliz naquele dia e que ela era a primeira semana da vida dela que ela começava a sentir o que era felicidade. Eu lembro que eu chorei pra caramba e eu senti que nós, editores, somos todos agentes e autores também, todo mundo que trabalha na cadeia do livro, somos agentes de transformação social a partir do momento que a gente transforma pessoa por pessoa. Uhum. Perfeito. E eu falei que eu ia abrir para perguntas, mas aí me surgiu uma outra aqui. Gente, eu podia conversar com vocês por 10 horas e meia nessa mesa. E aí me surgiu assim, a Lari falou que ela como editora, como as editoras, elas têm que equilibrar o lucro ali e tal. Enfim, eu sei, o Pedro ali foi uma aposta que deu super certo. O seu livro é incrível, o Alê também, mas assim, vocês têm uma participação muito ativa nas redes sociais, né? Você tem seu canal no YouTube, o Pedro tem uma participação total ativa no Twitter. Eu sigo, a gente... Enfim, tem uma participação ativa. Então, vocês têm esse backup, querendo ou não, assim, de ter essa outra voz. E vocês sabem... Eu queria saber de vocês. Vocês sabem que isso ajuda? Como é que esse seu outro lado, essa sua hora extra nas redes sociais, né, como autor? Não é só escrevendo o livro. Você tem que participar do seu... você tem que estar ali com o seu público diverso nas horas vagas, conversando quase que 24 horas por dia, né? Nossa, isso daria até outra mesa, né? Mas tudo bem. Super mesa. Esse papel então, duplo, quádruplo, múltiplo que o escritor faz agora, né? Mas eu gosto de dizer o seguinte, eu sou escritor antes de ser uma persona de redes sociais, antes de ser um criador de conteúdo. Eu me intitulo como... Então é a hora extra mesmo? Como é que é? Não, é que assim, eu sou um criador de narrativas, e eu crio essas narrativas em vários formatos. Eu entendi, por esse olhar estratégico de mercado, que seria muito benéfico para mim, para minha carreira, ter essa presença como referência numa área em que eu resolvi focar. Se eu falo sobre cultura negra, em ficção ou não ficção, eu expressar isso em diferentes formatos narrativos seria muito bom para mim. E seria até uma maneira de eu também exemplificar e exercitar formas de narrar verbalmente, visualmente, de maneira sonora, no podcast, no vídeo, etc. Então, essa persona em redes sociais, que também tem mais o benefício de somar esse contato direto com o público do qual você fala,
Isso para mim é incrível, assim, demais. Eu colho o resultado, o feedback, entendo o que ele quer nessa minha área e também transformo isso em matéria para minha literatura. Então é muito bom esse contato muito direto com as pessoas e também ser um promotor da minha obra e das obras de pessoas que conversam com aquilo que eu promovo. Né? Eu também sou esse cara que faz conteúdo sobre literatura e estou falando sobre temas correlatos ao que eu vivo, assim. Então, realmente, é construção de narrativa e é contato direto com o público, o que só traz mais fomento para eu criar mais e mais no campo literário. Assim. Então, é ótimo. Pedro, acredito que seja o mesmo. Ou... Sim, não, com certeza. E para mim, entender as redes sociais dentro desse potencial foi meu principal aliado para fazer a minha história ecoar, mas também a minha carreira ecoar. Eu começo como escritor independente, lançando a primeira versão de Enquanto Eu Não Te Encontro na Amazon, justamente por não achar que a possibilidade, por achar que a possibilidade de ganhar o concurso literário era remota, já que eu não me via representado ali. Então, o concurso foi lançado em setembro de 2020 e de 2019, pandemia começou, o resultado foi adiado e eu disse, não, isso aqui não vai, eu não vou ganhar nunca isso aqui. Então, eu lancei primeiro o livro de forma independente, usando as redes sociais como uma estratégia de me estabelecer também. Porque, sabendo a dificuldade de estar pautando histórias como essas, inclusive dentro da mídia tradicional ou de outros espaços que nos possibilitem ecoar essas vozes, eu disse, aqui é o meu caminho. E que melhor caminho, então, para fazer uma comunicação independente que usar as redes sociais? E você tocou um ponto muito bacana, que é, à medida que a nossa plataforma de construção de narrativas vai crescendo, e aqui a gente lê o aumento do alcance nas redes sociais, mais seguidores, é um momento importante da gente estar escolhendo como vai usar isso. Durante a eleição, eu comecei a fazer uma série de posts que eram 13 livros de indicações diversas, como 13 livros bissexuais para você apoiar no mês do orgulho bissexual, várias narrativas como essa, tentando furar esses bloqueios e trazendo essas vozes dissidentes para dentro desses espaços. E eu acho que vem muito disso também. Reconhecer o independente é uma pauta muito importante da gente tá colocando sempre, né? Porque parece que o independente também está nessa jornada de quase ser incluído pelo mercado editorial tradicional, né? E como é que a gente pauta as vitórias do independente? Onde é que estão sendo veiculadas as vitórias do independente? Quando a gente vê, por exemplo, uma autora como Ilustra Lu, que bateu recordes no Catarse com a publicação de Arlindo, ou quando a gente vê autores independentes também na autopublicação online, conseguindo emplacar seus livros nos mais vendidos, em categorias, conseguindo muitas vezes até fazer mais dinheiro no independente do que conseguiria fazer se tivesse no tradicional. E é muito massa a gente reconhecer que também existe uma falha de comunicação em pautar as celebrações do independente. E eu acho que isso fica como o olhar que a gente tem que levar adiante dentro dos espaços de comunicação, dentro dos veículos que a gente coordena, para a gente estar também celebrando tudo que o independente tem conseguido. E isso é uma forma de também pautar a diversidade, essa diversidade na comunicação, efetivamente. É só um adendo que essa semana saiu o prêmio HQ Mix, que celebra quadrinhos no Brasil, e o Ilustra Lu ganhou ali prêmios, também com seu trabalho incrível. E amanhã a gente tem o prêmio Jabuti, que tem obras independentes concorrendo, que era uma coisa que a gente nem via nos últimos anos. Então, enfim, a gente também está tendo essa mudança até nos prêmios literários, que antes era, sei lá, a gente sabe, é muito tradicional, né? Enfim, a gente está chegando aqui no fim da nossa mesa. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Já surgiu ali. Caramba, gente, vamos ser breves. Porque Mãozinhas rápidas. Vamos ser rápidos para a gente poder partir para o nosso happy hour. Hoje eu assisti a mesa do João Silvério Trevisan com o Tom Grito. E os dois entraram numa discussão sobre o estigma que é escrever em gavetas LGBT, de mulheres, etc. E como isso fixa na pele do escritor, né? Tanto que o Silvério, ele dá exemplo de como ele não consegue escrever artigo para jornal, mas consegue escrever para Lampião, para Sui Generis, para outras revistas gays. Nunca para qualquer tipo de revista.
A pergunta é, como é que vocês, editores, conseguem mediar essa questão do estigma, como não transformar em estigma, né, essa escrita, né, desses escritores, seja negros, mulheres, gays, etc. Eu acho que está tudo muito na linguagem. Eu sou uma mulher da linguagem e acredito que você transforma em não em estigma quando você acredita que não é estigma. Quando você entende que não é estigma, quando você entende que é assim e ponto. Eu acho que a gente tem que estar no mundo para que diversidade é assim e ponto. E parar de pensar em coisas como tabu, estigma, todas essas palavras que sempre foram coladas. A gente tem que absolutamente dissociar da ideia de diversidade essas palavras e pensar só em é assim, ponto, é assim que é, ponto. Porque durante muito tempo, tudo que era marginal, tudo que era diverso, tudo que precisa ser incluso, qualquer nome que a gente queira dar, foi entendido na negativa. Ai, é branco porque é, ponto. Não, então foda-se. Agora é preto porque é, ponto. É mulher porque é, ponto. LGBTQIA+, porque é, ponto. É PCD porque é, ponto. E foda-se quem não gosta. Então, eu acho que isso que a Raquel falou está perfeito. E eu acho que esse é o objetivo, né? Se a gente quer chegar nesse mundo em que as coisas não estejam em gavetas. Às vezes as coisas estão em gavetas para ajudar a romper o próprio armário, né? Às vezes a gente coloca mais meia ali dentro para estourar a gaveta e aquilo virar a bagunça que a gente quer. Mas eu acho que... Eu, por exemplo, eu acho que a gente não é super bom de redes sociais, falando disso que foi dito antes. Mas eu acho que a gente é bom nisso, de criar a ideia de que os nossos autores e nossas autoras, eles estão lá porque eles têm o que dizer, né? E eu acho que E eles têm o que dizer não porque eles têm título, não porque etc., mas porque a experiência, o conhecimento e o resultado do trabalho deles diz algo sobre a nossa sociedade que precisa ser dito. Eu acho que é esse o caminho, né? A Raquel disse isso de um jeito mais porreta, mas é mais ou menos como eu acho que a gente tem que trabalhar. Então, a criação de estigma, ela não pode virar uma ferramenta de mercado, né? Volto a dizer que a minha perspectiva do mundo é que o mercado é uma coisa que existe, com a qual a gente tem que lidar, que vai existir por muito tempo, mesmo que a gente se livre um pouco das estruturas capitalistas que nos envolvem, mas o mercado não acaba no primeiro dia do socialismo, né? Nem sei se vai ter esse dia, mas eu estou querendo dizer que não é essa a perspectiva. O mercado faz parte da vida social. O mercado existia antes do capitalismo. O mercado não é uma invenção do capitalismo. É uma invenção da vida social. Se a gente transformar digamos, as diversidades em pura ferramenta de mercado, a gente vai destruir as diversidades. A questão da diversidade está acima das necessidades econômicas das empresas e acho que um papel social das empresas é não transformar isso em pura mercadoria. O mundo da mercadoria pura, eu vivo escrevendo sobre o livro como mercadoria, porque eu acho que a gente tem que entender a dimensão de mercadoria do livro. Mas a gente não pode se render à mercadoria, a gente não pode fetichizar a mercadoria, usando um palavreado aí do século XIX, mas que eu gosto muito ainda. Tá bom? Falou. Eu queria comentar a sua pergunta rapidamente, porque eu sou um autor que me coloco em todos os lugares como autor gay nordestino. E para mim, assumir esse papel foi o que me diferenciou também no mercado, mas, sobretudo, o que me diferenciou com o meu público, porque o meu público precisava a referência de ter essa pessoa se colocando ali. Eu sei quão importante é para outros jovens escritores. Encontrei hoje um autor nordestino gay dizendo: cara, tão massa ver tudo que você está conquistando. É a gente falar sem medo sobre quem nós somos e assumir essa posição.
Eu sou um autor gay nordestino, levanto isso aonde quer que eu vá. Se o mercado tradicional vai limitar espaços da minha atuação, a minha batalha é seguir junto com os meus, dizendo, é isso aqui de onde eu falo, para romper as fronteiras, para romper as barreiras que estão aí, denunciando quando a gente é limitado em ocupar determinados ambientes, ou a falar onde é que nossos livros são comentados, ou em que publicações nós conseguimos sair. Nesse momento, estrategicamente, politicamente, declarar minha identidade, ecoá-la e gritá-la onde quer que eu vá, é a melhor maneira de fazer a bandeira colorida que eu tenho com orgulho seguir fluindo. E na Bienal da Bahia foi muito interessante. Eu saí ao vivo na Globo e fiquei pensando em todos os jovens LGBTQIAP+, que estavam me vendo ali falar sobre uma história de amor entre meninos que gostam de meninos. E também a Elaine Baeta, outra grande escritora baiana que viralizou nas redes até, com suas leitoras que gostam de outras meninas, falando em TV aberta sobre o que era ser lésbica e como se viam representadas na história, nas histórias dela. E para mim é um trunfo usar isso também em um momento onde essa onda que se diz faz, eu vou surfar essa onda mesmo e vou continuar surfando e abrindo outras possibilidades de onda para muita gente no terremoto que a nossa pequena revolução tem feito. Eu vou falar rapidinho. E assim, eu entrei aqui na Publish News, na hora que eu vi essa sessão, sem muita, sendo honesta, sem muita expectativa. E, de repente, eu falei, encontrei o meu lugar. Por que encontrei o meu lugar? Se vocês pensarem da minha formação, vão dizer, não, mas não é o seu lugar. Sou médica, doutora, mestre, professora universitária, tenho todo um contexto favorável ao meu redor, mas, bem, sou mulher e já sou sexagenária. E debuto agora como escritora, uma mulher escritora, e que fala de mulheres. O meu livro tem 12 contos, que contam história de mulheres de diversas classes sociais, de diversas condições, de diversas orientações sexuais também, e fala justamente do amor e do amar, história de mulheres reais como você. E aí eu publiquei esse livro de forma independente, eu tinha condição de fazê-lo, e aí quando eu vi Raquel dizer assim, poxa, quando eu lancei meu livro do Vasco, eu vendi 200 exemplares numa noite, aquilo foi um sucesso, eu disse, então eu já sou um sucesso, porque eu vendi 200 exemplares na noite do meu lançamento e tive fila de espera. Agora, eu fiz coisas intuitivas, de marketing que eu não sabia como funcionar. Então, eu não sabia por que eu estava fazendo, mas era um desejo meu. Eu falei, a metade da renda do meu lançamento, eu vou compartilhar com a ONG que ajude as mulheres. Então, eu compartilhei com a Tamo Juntas, que é uma ONG que tem em Salvador, sou nordestina também, então, de certa forma, já excluída. Então, e que ajuda mulheres que sofrem violência doméstica. Um dos meus contos traz uma história de violência doméstica em que a mulher não aceitou. Dá um tiro para cima e sai dessa roda de... Bom, o meu nome é Ana Maria Ciladeia. O nome da minha obra é Do Amor e do Amar, História de Mulheres Reais como Você. Eu faço parte de um grupo que se chama Escreva Garota, que está aqui na Flip, na Rua Gravatá ali, e que é um grupo em que facilita a publicação de livros escritos por mulheres. No Escreva Garota, obviamente, só tem mulheres. Tá? Então, na verdade, eu não tenho perguntas para vocês, porque tudo que eu ouvi aqui só me encorajou a seguir. Eu comecei a fazer isso para ser um presente para os meus 60 anos, e depois as mulheres que liam diziam assim, poxa, eu vi a minha história naquela história. Alguns homens me disseram, Ana, eu vi a história da minha mãe naquela história. Era a história da minha mãe. Entendeu? Então, assim, eu dizia, o meu livro não é para ser feminista, porque não é panfletário, até que alguém me disse, Ana, não existe nada mais feminista do que você, enquanto mulher, dar voz a outras mulheres. Então, foi um feminismo, assim, digamos, em cima da sororidade.
era a permissão. E como médica, eu já fui treinada na escuta. Então, para mim, foi muito fácil escutar aquelas mulheres. E quando você falou aí de leitura sensível, eu intuitivamente fiz, porque eu não enviei nenhum conto antes de que a pessoa que me contou lesse e dissesse, ok, eu vou aprovar. Então, eu nem sabia o que era leitura sensível. Então, foi tudo muito intuitivo. Então, eu queria aproveitar a oportunidade aqui, que tem tantos editores interessados em escritas de mulheres, né, para aparecer lá na casa Escreva Garota, conhecer o meu livro, se for possível. Eu sei que os editores não leem livros já publicados, já me disseram, não mande o seu livro que ninguém vai ler, mas leia a sinopse, leia a orelha, a contracapa. Isso é mentira, viu? Entendeu? Pode Pô, mandar, que a gente não é pode assim, não. publicar. Você Então, já tem eu um vou- case de sucesso, por que você... Não, Não é. é, isso é, quem te disse isso é Eu mentira. vou enviar meu livro para vocês e assim. E recentemente eu entrei aí no site e vi assim, 15 livros publicados de forma independente que você não pode deixar de ler. Surpresa! Estava lá o meu livrinho. Entendeu? Então, era só isso para poder... Eu vou encontrar agora uma outra autora independente, mas se vocês puderem, que querem valorizar as mulheres, vão lá na casa Escreva Garota, que tem muita gente escrevendo. Hein? Hoje, agora já não está mais aberto por causa do jogo, eles fecharam, mas está direto das 10 às 10, né? Não é esse horário? Então tá. A minha sessão de autógrafo, se alguém tiver interessado, é domingo, das 12 às 2, tá bom? Obrigada, viu, gente? Eu encontrei o meu lugar. Boa noite. Meu nome é Tiago do Mardi, eu sou escritor também, independente. Eu sou de Teresópolis, que é uma cidade do interior do Rio, né? Minha primeira vez aqui na Flip. E assim, eu estou muito feliz porque eu consegui, amanhã, vou aproveitar também para convidar vocês, né? 15h, estou na biblioteca ali na Casa da Leitura e do Conhecimento, fazendo o lançamento do meu livro infantil, que é O Silêncio das Margaridas, que fala sobre Libras. E é uma protagonista preta, que, na verdade, a minha filha, ela decidiu ilustrar. E quando eu escrevi esse conto, ele foi premiado em Foz do Iguaçu e se destacou dentre 1.500 obras. Falei, poxa, legal, não era para ser um livro infantil. Mas eu pensei, isso daria um bom livro infantil. Botei minhas 2 filhas, sentei, contei para elas, vi as reações, elas riam. Aí eu pensei assim, vamos fazer um livro infantil? Filha, você topa ilustrar? Topo. Como que você quer que seja a Margarida, que é O Silêncio das Margaridas, né, o nome do livro? E ela disse, eu quero preta, apesar da gente não ser preto. E aí vem um medo em mim, que é a questão que a gente ouve muito, lugar de fala, você tem lugar de fala, você não tem lugar de fala, porque eu sou branco, eu sou homem, sou casado, tenho duas filhas, será que eu posso falar de determinados assuntos? É um medo assim, que a gente fica com medo mesmo, né? Mas aí a minha pergunta é sobre o poder de escuta. Eu acho que, da mesma maneira que a gente tem um lugar de fala, a gente tem um lugar de escuta. É claro que eu nunca vou falar da mesma maneira que você sobre o universo LGBTQI+, QIAP+, que hoje eu já vi que tem uma sigla mais que eu estava falando errado. Olha só, dificilmente eu vou falar como você, nunca, como Rodrigo França, como Otávio Júnior, nunca vou conseguir falar do Nordeste como Braulio Bessa, como escritoras que falam também, mas assim, a Alexandra Gurgel, que fala do feminismo, né, de ser gordinha e aceitar seu corpo. Assim, mas isso me encanta muito, de ouvir e poder contar do meu jeito. Assim, é o meu lugar de fala, falando do que eu penso sobre, por mais que eu possa ser estrutural. Eu morro de medo de ser estrutural, às vezes eu sou, às vezes eu tenho que dizer, gente, eu errei. Né? Mas a minha pergunta é sobre isso. Igual, eu estava brincando com você, eu sou de 85 também, viu, Raquel? E na pandemia eu escrevi esse livro aqui, Fábrica de Poesias, Lares de Idosos, que eu ganhei o prêmio na Secretaria de Cultura do Estado, mas eu nem imaginei de ganhar prêmio, eu fico me identificando tanto com vocês. Falei, vou botar lá, sabe? E quando eu ganhei, tipo assim, foi um trabalho voluntário que eu fiz com os velhinhos na pandemia para não pirar, porque lá em casa, eu e minha esposa trabalhando com teatro Mambembe, como que a gente trabalhava e pagava as contas. Falei, vou fazer um trabalho voluntário com os velhinhos. Aí virou livro, ganhou prêmio, isso me deu uma visibilidade assim, que eu nunca imaginava, apesar de ser pequena ainda. Mas só de eu estar aqui na Flip é muito legal. Mas isso aqui me ensinou que ser velho é uma coisa linda, linda, maravilhosa. E aí, quando alguém fala essas brincadeiras assim, tô velho e tal, fico, gente, a gente tem que ter muito orgulho de ser velho, de ser
cringe, isso é maravilhoso. Vamos empoderar os velhos também, que eles merecem, né? E eu quero te presentear também com o meu livro depois. A gente não está velho, não, viu? Às vezes eu fico triste, porque eu ouço brincadeiras. Não, isso me fere. Ó, mês passado eu ouvi de um ator que está começando aí, né? Que eu estava velho, que eu estava gordo, ficando careca, e sei lá, que talvez estava tarde assim para alcançar certos sonhos. Isso me fere. Mas, assim, a gente precisa dizer que não. Né? Para mim, a vida está apenas começando. Eu não estou me sentindo velho, não. Pelo contrário. E ainda mais depois de ouvir tantas histórias maravilhosas e saber que eu posso... Aqui tem idosos com 100 anos e com muita coisa para dizer. Sabe? É lindo. Mas vamos voltar para a pergunta aqui. Lugar de escuta. Como é que eu lido com esse medo aí, gente, de falar de coisas que realmente eu não sou necessariamente, mas eu quero falar. Eu não quero ser um escritor que vai... Eu vou falar o quê? Da minha branquitude. O que eu quero falar, sabe, do que me toca. Eu posso falar? Eu acho que na tua intenção já está muito descrito um pouco da resposta, assim. É menos sobre o lugar de fala, mas o que você faz com ele. Durante muitos anos, a gente tem representações de pessoas negras escritas por pessoas brancas. Isso colocou as pessoas negras em clichês, em lugares estereotipados, porque são construções nascidas através de um racismo estrutural, que quis colocar as pessoas negras narrativamente em lugares, perpetuando possibilidades, lugares onde elas pudessem estar. A intenção é saber o que você quer fazer com o seu privilégio de escrever uma personagem negra e o que você faz com isso. Se você consegue, ao ler o que você escreve, saber que você não está perpetuando esses mesmos lugares, estereótipos, clichês e colocações que se colocou o negro historicamente. Se você está envolvido na luta antirracista e, com isso, acha que, de verdade, está fazendo algo que busca profundidade, busca trazer essa humanidade, um olhar que foge de clichês que a gente está acostumado a combater, então, parabéns para você, assim, tal. Você tem que se sentir muito seguro quanto a isso, sabe? E exercitar o seu poder criativo realmente nesse seu interesse humano de olhar para uma personagem e querer criar uma personagem negra a partir do seu conhecimento, do seu interesse, que tem que ter esse olhar preocupado duplamente de não perpetuar estereótipos que realmente continuaram a perpetuar sobre a gente. Com certeza. E eu acho que esse ponto essa pergunta que você traz vem de um fenômeno que eu tenho observado de muitos autores se colocando assim: mas se eu não escrever uma história que tenha diversidade, meu livro não vai vender, porque a gente já está chegando num ponto onde todo mundo precisa escrever para conseguir fazer com que essas histórias circulem. E aí, esse é um lugar perigoso, porque é quando você coloca o aspecto econômico, a possibilidade de alcançar espaço, através apenas de usar essas lutas e questões que são tão importantes para identidades com esse intuito. Quando você se coloca como um aliado, você já sabe qual é seu papel enquanto aliado. Então, você já sabe como é que seu trabalho vai ecoar. Porque, primeiro, você está acompanhando histórias e narrativas de pessoas que pertencem a essas minorias. Você está dialogando lado a lado com elas. Você está lutando com elas. Você está efetivamente conversando e se entendendo e encarando. E aí deixa de ser algo dissociado para você perceber, embora eu não pertença talvez a essa realidade aqui, eu me coloco na posição de usar os meus privilégios para ajudar a parar e quebrar com estigmas, para acabar com opressões. Usando isso da maneira mais adequada possível, que é reconhecendo também esses privilégios e como muitas vezes a sua voz enquanto um homem branco, talvez hétero, não sei, estou aqui supondo, né? Não sei, se reconhece e é lido socialmente, que isso vai mostrando, apontando essas idealizações. Porque às vezes a gente se perde no caminho e é difícil se achar sabendo que a sua história, apenas pela imagem que você representa e é lido socialmente, muito mais facilmente seria consumido por esse mercado do que uma pessoa preta publicando, uma pessoa indígena publicando, uma pessoa gorda publicando, uma pessoa PCD. E aí isso é onde a gente vai fazendo essas análises e se entendendo para ver como a gente está inserido aí. Perfeito. É uma mudança necessária. Podemos terminar assim? Bom, a gente já está aqui nos menos 15 minutos, digamos assim, da nossa mesa.
E tá um bate-papo muito legal, mas agora eu acho que é a hora da gente terminar a nossa programação do dia, a gente pegar a nossa cervejinha, vai ter música, vai ter salgadinhos. Claro, parabéns para todos que estão participando aqui, foi um prazer conversar com vocês. Pode falar. Ele está incentivando outra pessoa a fazer livro e vocês estão de parabéns, porque eu estava numa ilha, só eu e a natureza, e sabe o que tinha lá para me ver? Um livro, tá? Sem televisão, sem rádio, sem nada. E a onda enorme. O que eu tinha para fazer? Um livro para mim, tá bom? Que vocês continuem incentivando as crianças a escrever. Que se vocês parem, tem alguém para continuar, tá bom? Seja feliz, tá? Lindo encerrar com seu depoimento.